Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, diz assim: Não que eu já tenha... Todos acharam? Primeiro, desculpa, perdão. Todos acharam? Aleluia. Se não achou, tá ali. Vamos lá, versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para a que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Repete comigo: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar e te agradecer. Obrigado pelo privilégio, por estar aqui nesta noite. É nítido a sua presença, é palpável, os testemunhos, tudo. Eu sei que o Senhor tem algo extraordinário aqui nesta noite. Eu, como ministro da tua palavra, me coloco à disposição. Hoje, uma noite de Santa Ceia, uma noite de mesa. Eu sei que o Senhor quer fazer algo do céu. Então venha, nós repreendemos todo espírito contrário que queira roubar este momento. Todo espírito maligno nós repreendemos, te denunciamos, declaramos que o único espírito que tem autoridade legal para agir aqui é o Espírito Santo de Deus. Então venha, seja bem-vindo, quero te louvar e te agradecer. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, que a tua glória, o teu poder, venha se manifestar de uma forma poderosa sobre as nossas vidas. Eu te peço que o teu reino, que a tua vontade se estabeleça no nosso meio. Eu te peço que o teu querer venha nos surpreender nesta noite. Espírito Santo, de uma forma especial, fala conosco, de uma forma especial, marca as nossas vidas e nós possamos sairmos daqui de uma forma completamente diferente da qual nós entramos. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém e amém. Amém? Em uma outra versão, o versículo 12 diz assim: Não que eu já tenha alcançado que eu já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que eu fui alcançado. Amém? Domingo passado, o Fábio que nos abençoou, eu queria dizer, o Bruno falou que eu fiz uma cirurgia, eu fiz uma plástica, mas não deu muito certo, vocês estão vendo. Então, não deu muito certo. Eu fui fazer a cirurgia para não ter mais filho. Amém, né, amor? Aleluia, aleluia. Então, um amém de vitória. Oh, glória a Deus. Então, glória a Deus, estamos aí firme e forte. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. O Fábio, quando estava pregando, e ele começou com uma pergunta. Como você quer ser lembrado? E aquela palavra foi muito poderosa, foi uma palavra que eu fiquei chocado ali em casa assistindo. E eu também gostaria de começar este culto com uma pergunta. E essa pergunta é para você, não é para quem não está aqui. Nós precisamos mudar uma cultura da Igreja de Cristo. Eu sou da cultura, e algumas pessoas vão se identificar. Quem é daquela cultura que, enquanto Deus estava falando algo poderoso,
você falava assim, fala Deus, eu era expert, eu sentava no fundo da igreja e gritava, fala Deus, até que um dos nossos professores, um homem top que eu admiro até hoje, o Didi, disse assim em uma das nossas reuniões, falando assim, irmãos, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas quando nós falamos, fala Deus, nós damos a conotação de dizendo assim, ó, tá vendo o pecador? Sempre apontando o dedo para as pessoas e não para nós. Porque se fosse para nós, falava assim, Deus, você está me destruindo. Então nós precisamos mudar esta cultura. Porque o culto é para você. Às vezes você está vendo aqui o louvor, meu Deus, fervendo. Meu Deus, aquele irmão que não gosta do louvor podia estar ali para... Não, é você. Deus quer fazer algo extraordinário com você nesta noite. Então não pense em ninguém. Amém? Nós temos aprendido que toda reflexão, todo o desenvolvimento de algo tem que partir a partir de mim. Então, que nesta noite, a partir de nós que estamos aqui, a partir do Beto e de cada um de vocês, eu gostaria de começar com uma pergunta. E eu gostaria que você fosse totalmente sincero com você. Irmãos, eu acredito que acabou o tempo de nós boicotar a nós mesmos. Pare de se boicotar. Pare de mentir para você. Sabe por quê? Oi, meu amor. A chupeta da Maia. Ai, meu Deus do céu. Eu morro com essas coisas. Vem aqui me dar um beijo, Malu. Vem. Oh, meu Deus. Aleluia. Te amo, meu amor. Por isso que Jesus fala que você seja como uma criança. Voltando, chegou o tempo de nós sermos sinceros conosco mesmo. E eu gostaria que você fosse muito sincero com você mesmo para responder esta questão. E nós não vamos fazer como eu odiava quando a professora ia fazer a tabuada lá, que chamava, né, como chama, prova oral. Meu Deus, né? Não vai ter prova oral. Mas a sinceridade vai começar a partir de você. Eu estou fazendo tanto suspense com a pergunta, né? Mas a pergunta é o seguinte: você tem sido protagonista da sua própria história? Não responda. Você tem sido protagonista da sua própria história? E esta pergunta que eu estou fazendo não tem nada, absolutamente nada a ver com uma pergunta motivacional. Se você vê estudar os coaches ou fazer isso, você vê que o protagonismo é algo que está pautado na linguagem coaching. Mas não tem, nesta questão não tem nada a ver. E depois no decorrer do texto, no decorrer da ministração, você vai ver exatamente que não tem nada a ver. Tem a ver com como eu e você podemos alcançar e viver algo extraordinário da parte de Deus. E quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo uma outra, deixa eu dizer algo para você, não tem outra forma de você viver algo extraordinário em Deus se você não for protagonista da sua própria história. Nós acabamos de ler um texto, e eu tenho falado isso nesses últimos dias, o maior homem do Evangelho de Cristo depois de Jesus, Paulo, falando algo extraordinário, dizendo, não que eu já tenha obtido, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para alcançar aquilo porque eu fui alcançado. Você tem um motivo extraordinário por ter sido alcançado.
Deus tem algo extraordinário na sua vida pelo fato de você ter sido alcançado por Jesus Cristo. Eu acredito que o maior propósito de Deus na minha vida e na sua vida é que nós se tornemos protagonistas da nossa própria história. Quem me ensinou muito isso foi a minha digníssima. Eu já disse isso algumas vezes, eu só entendi, comecei a viver coisas diferentes na minha vida quando nas nossas DR de madrugada eu entendi que eu precisava ser o protagonista da minha própria história. Estou muito longe daquilo, estou que nem Paulo, estou lutando para alcançar aquilo que eu fui, para aquilo que eu fui alcançado. Mas eu tenho entendido, mais do que urgente, nós, eu e você, precisamos compreender e entender a respeito do protagonismo. Se você pesquisar o que é protagonismo, é aquela pessoa que assume em uma peça, em um filme, em uma novela, o principal papel daquela trama. Trazendo para as nossas vidas, trazendo para a nossa realidade, você é o principal personagem da trama da sua vida e da sua história. Mas hoje, infelizmente, existe uma onda que tomou conta da igreja, da sociedade, que é uma onda chamada vitimismo. Hoje, infelizmente, o vitimismo tem nos impedido, tem nos roubado o protagonismo. O vitimismo tem roubado a nossa identidade. E infelizmente é uma onda mundial, infelizmente é uma onda social, infelizmente é uma onda eclesiástica, que nós hoje precisamos denunciar para que nós se tornemos a principal pessoa da história da nossa vida. Porque se eu e você não entendermos urgentemente e combatermos de uma forma sincera e responsável, nós corremos o risco de não vivermos aquilo que Deus tem para nós. E corremos o risco de ser enganado por esta ferramenta de Satanás e cada vez mais se distanciarmos do nosso propósito e do nosso protagonismo. Então hoje, em nome de Jesus, todo vitimismo bata em retirada, todo espírito de compaixão, de autocomiseração bata em retirada. Eu não estou menosprezando e minimizando a sua dor. Eu já vou adiantar uma frase que está lá no final da pregação. Ninguém que mora no passado, ninguém que mora na sua dor é protagonista. Você vê ninguém protagonizando a sua história que mora nas suas dores. Ninguém protagonizando a sua história que mora nas suas mazelas. Por isso, igreja de Jesus Cristo, se hoje você está aqui, Deus está querendo te tirar da zona de conforto e você assumir a responsabilidade. Abaixa aqui um pouquinho, irmão, o retorno, por favor. Assuma a responsabilidade sobre aquilo que Deus tem para você. Não existe, presta atenção, não existe protagonismo no vitimismo. Nós precisamos entender, aquilo que não me mata, me fortalece.
Então as suas dores não é para te matar. O seu deserto, você sabia que a maior escola da vida de um ser humano é as lutas? A Bíblia diz que você aprende muito mais na casa do luto do que na casa de festa. Tem uma pregação minha que eu vou pregar de novo, que diz, ressignificando a sua dor. Eu preguei no meio da pandemia, eu vou pregar, que é uma pregação muito louca. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o que eu aprendo com isso? Eu não posso morar no meu sofrimento. Eu não posso ser viúva daquilo que está me matando. Às vezes o problema aconteceu há 50 anos atrás e eu estou preso àquele problema de 50 anos atrás. Então é tempo de olhar para o alvo. E qual é o alvo? Qual o texto que nós começamos lendo? Eu prossigo olhando para o alvo. Eu não prossigo olhando para as minhas mazelas, eu não prossigo olhando para as minhas dores, eu não prossigo olhando para o que o irmão está falando de mim. Irmão, é tempo de você olhar e contemplar o consumador da sua história e da sua fé. Ninguém vai progredir olhando para trás. Ninguém vai progredir morando no seu passado. Ninguém vai progredir residindo nas suas dores. Ninguém vai protagonizar morando no problema. Irmãos, eu falei isso em uma pregação. Problema não é uma exclusividade sua. Todo mundo tem problema. Agora, o que você vai decidir fazer com o problema? Se eu e você decidimos morar dentro do problema, se eu e você decidimos morar nos nossos traumas, porque na minha época não existia bullying. Quantas vezes eu vi gente saindo chorando, mas não existe, não existia. Hoje existe, né? Bullying, hoje, aleluia, glória a Deus, não estou falando nada, mas eu estou querendo dizer, eu não posso morar no meio dos meus problemas. Eu não posso pegar o meu problema, vou dar um exemplo meu, de 30, 40 anos, de 30 anos atrás, que as mães da vizinhança não deixavam as crianças brincar comigo, porque meus 2 irmãos mais velhos usavam droga, porque meu pai era usuário de droga. Eu poderia falar, ai meu Deus, tá vendo? Eu não vou dar certo na vida, sabe por quê? Porque as crianças não brincavam comigo. Eu tenho trauma, né? Sabe uma coisa que tem destruído a igreja? A política da boa vizinhança. Sabe o que tem nos destruído para que nós não sejamos um protagonista da nossa história? A graça barata. Porque ninguém mais pode confrontar ninguém. Ô presbítero, a ideia é o seguinte, irmão, você precisa assumir a sua responsabilidade de ser um homem de verdade, ser um homem santo, Ai, tá vendo? O pastor falou que eu preciso ser santo. A geração mimimi, irmãos, não existe isso, não existe protagonismo no mimimi. Ou nós decidimos ser exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazer, ou nós vamos ser coadjuvante. Mas eu tenho uma certeza, Deus não te chamou para ser um coadjuvante. Deus te chamou para você cumprir o bom combate. Deus te chamou para você cumprir um propósito eterno aqui na terra. Deus te chamou para que você seja o principal protagonista da sua história na terra. Se eu e você não entendermos isso, sabe quem nós vamos ajudar? Ninguém. Ninguém. Leproso atrai leproso, irmão. Cuidado em quem está te procurando.
muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor vai dizer quem você é. Por isso que eu digo aqui domingo após domingo, eu quero pessoas que me aponte para um destino e para o meu propósito. Eu quero pessoas que me lapide para eu estar no centro do protagonismo de Deus aqui na terra. Eu não posso morar no meu passado. Posso te dizer, o seu passado só serve de informação, positiva ou negativa. O passado é simplesmente um dado que serve como ponto de referência. O seu passado serve como um ponto de referência para aquilo que você quer ser, para aquilo que você quer viver. E aí? O seu passado vai ser um ponto positivo ou um negativo? Os mais velhos vão lembrar. Lembra aquela minissérie que tinha Você Decide o Final? Muito tempo, né? Se você quer o final A, você liga. Aquilo lá. É mais ou menos isso. Quem vai decidir o final da sua história? Eu acabei de dar o testemunho do nosso relacionamento. Quem está aqui próximo da gente há muitos anos, irmãos, eu e a Pamela não joga confete para ninguém. Nós somos o que somos. É na igreja, é em casa, é em qualquer lugar. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, nós podemos dizer que nosso relacionamento, nosso casamento maturou nesses 10 anos que tem se tornado algo saudável e legal. Mas eu não posso. Imagina se eu estivesse contando a minha história simplesmente no começo. A Pamela queria, nos 3 primeiros anos, ela queria me matar 365 dias. E quando era ano bissexto, 366 dias. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, uma vez por mês. Olha que evolução. Não, irmão, você acha que tudo é perfeito? Não quer me matar? Lógico que quer. Mas é casado. Quem é casado sabe. Oxe, aqui é a realidade. Mas pensa, 360. 365, ano bissexto, 366. Agora, uma vez por mês eu estou no lucro. Estou no céu. Aí, 2 vezes por ano, aleluia. Então, o que eu entendo? O meu passado é uma informação para onde eu quero ir. A minha pergunta é: você tem sido o protagonista da sua história? A minha outra pergunta é: você sabe para onde você quer ir? Trabalhei muito na rua, fazendo entrega. E era legal que quando eu estava perdido, qualquer caminho era o certo. Mas no protagonismo não funciona dessa maneira. No protagonismo, no desenvolvimento, você tem o seu ponto de chegada bem claro. Nós estamos indo para um outro desafio. Irmãos, nós já temos muitas coisas bem claras no nosso coração e na nossa mente. Eu acabei de falar aqui, nós já vamos montar o nosso salão a nossa sala de balé. Já conversei com uma pessoa, já conversei com o Marcos. Marcos, o ano que vem o nosso projeto de música vai voltar. Irmãos, nós precisamos saber muito bem claro. Você precisa saber muito bem claro para onde você quer ir. Nós acabamos de ler um texto em Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14. Eu prossigo para o meu alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Será que você está caminhando para este alvo? Ou você está perdido em qualquer caminho? O diabo tem te ludibriado e a sua dor tem te sido o protagonista, os seus traumas têm sido o seu protagonista, o seu passado tem sido o protagonista, o seu pai que judiou de você, que maltratou você, ou às vezes até molestou de você, tem sido o seu protagonista. Ah, eu não vou porque meu pai... Não! Eu esqueci que eu não posso gritar mais.
É tempo de nós se tornarmos o protagonista da nossa história. O que eu acho muito bênção, o que eu acho muito extraordinário, é quando você vai para a palavra de Deus, você vê tantos e tantos protagonistas. Sabe uma coisa que me chama a atenção? A maioria dos protagonistas do reino de Deus são pessoas improváveis. O nosso próprio mestre é um improvável. Ao ponto de um dos seus discípulos, Natanael chega e diz: será que vem coisa boa de Nazaré? Improvável, protagonista. E uma das coisas que me chama a atenção, que todos os protagonistas da história assumiu a sua responsabilidade de protagonismo. Sem exceção, todos assumiram a sua responsabilidade do seu protagonismo. Vou fazer mais uma pergunta. Quem tem roubado o seu protagonismo? Quem tem roubado o seu protagonismo? Eu vejo alguns pontos que têm roubado o protagonismo dessa história, deste tempo. Religiosidade. Eu preciso só ir para a igreja? Não, irmão. Acho que o sangue de Jesus é muito precioso para você vir só para a igreja cumprir um rito. Se você for estudar a história, eu tô terminando, falta 2 capítulos para terminar de estudar Atos, capítulo a capítulo, eu já falei aqui. Irmãos, eu vou falar de um cara aqui que ele entendeu o que é ser protagonista. Ele entendeu o valor do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, não existe uma outra forma de nós sermos protagonista se nós não sermos responsáveis com aquilo que Deus nos deu. Eu falei isso na pregação Ser um Bom Mordomo. A garantia de você ser um bom mordomo é você ser responsável com o talento ao qual Deus te dá. Então nós precisamos ser responsável com aquilo que Deus nos deu. Se você quer ser um protagonista, o primeiro ponto para eu e você transformar qualquer coisa, a sociedade, a nossa geografia, a nossa família. Você quer transformar a sua família? Você quer transformar a sua sociedade? Você quer transformar o seu emprego? Você quer transformar a sua faculdade? Você quer transformar a sua família? Você precisa ter responsabilidade. Qualquer tipo de transformação, qualquer tipo de toque na sociedade, nós precisamos ser responsáveis para se tornarmos protagonistas. Vou te dar um dado muito legal. Nem no céu e nem no inferno haverá vítimas. Só protagonista. Para você viver algo extraordinário na presença de Deus, seja um protagonista. Porque senão Satanás ou a sua própria vontade vai te levar para algo que você vai se espantar. Quantas e quantas pessoas eu vejo? Não, eu não faço mais isso. Não dou um mês, já era, irmão. Sabe por quê? Porque sabe o que Deus nos faz comigo e com você? Eu já falei isso. Ele nos protege de nós mesmos. Por isso que eu e você precisamos entender. Ou nós vamos ser protagonista no céu, ou nós vamos ser protagonista no inferno. Nossa, o pastor falar algo pesado, irmão.
João escrevendo o Apocalipse, eu terminei de ler Apocalipse esses dias. E quando ele manda a carta às 7 igrejas, uma das igrejas ele diz: você não é quente nem frio. E aquilo é para a igreja, não é para não crente não. Ele está falando isso para mim e para você. Você não é quente nem frio. O que é isso? Você não é protagonista. Eu e você precisamos assumir a responsabilidade de ser um protagonista. Chegou o tempo de eu e você deixarmos de viver o cristianismo pelas beiradas. Chegou o tempo de eu e você viver o cristianismo de protagonista. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, irmãos, não tenha medo. Pode às vezes acontecer como aconteceu com a presbítera Mica, isso é natural da vida. Não estou falando, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas na hora certa, no momento certo, Deus fala, e não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Deus é imutável, irmão. Um dia para Deus é como se fosse 1000 dias, e 1000 dias para Deus é como se fosse um. Então não tenta entender o que Deus quer e como Deus faz, mas a coisa que eu e você precisamos entender é estar pronto e preparado para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente vê na Bíblia, a gente vê homens top, improváveis, como os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, José, Gideão, Esther, Ruth, Baraque. Eu poderia aqui falar um nome, todos improváveis e protagonista da sua própria história. Davi, um dos homens mais citados na Bíblia. E o que eu acho muito louco de Davi é que Davi era gente como a gente. Ele pecou. Eu acho que mesmo em meio ao pecado, Deus chama ele a única pessoa que foi chamada na Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção, Davi foi tão protagonista, quando o profeta Natan vem confronta ele. E olha só que louco. Quando Natan confronta Davi, Natan não confronta os demônios. Porque muitas vezes a gente coloca a culpa do nosso vitimismo nos demônios. Não. Qual foi a primeira coisa que Davi faz? Assume a responsabilidade. Fala assim, opa. Fala igual o Anderson Silva. O Anderson Silva é um cara que muitos odeiam, outros amam, e ele tá assim. Eu tenho aprendido muito com ele. Eu consigo ter a sensibilidade de reter aquilo que é bom para mim. Ele fala algo muito interessante. Davi foi um cara que disse assim: ei, eu vacilei, eu pequei, dá aqui o boleto, eu vou pagar. Então, para eu e você sermos protagonistas, da forma que Deus nos chamou, nós precisamos ter o senso de responsabilidade. Que é um exemplo top que eu acho de um protagonista, e não é dele que eu vou falar nesta noite, a mulher samaritana. Está no poço. Se você for lá ler o texto, você vai ver que ela vai buscar água a meio-dia. Imagina meio-dia em Jerusalém, naquele deserto. Por que ela ia meio-dia? Porque era o único horário que não tinha ninguém.
Era o único horário que ela não era zoada. Era o único horário que ela não era excomungada. Ela não era humilhada. E ela vai ali ter um encontro real com Jesus. Ela abre mão do seu cântaro. O que é o cântaro? Alguns dizem que é tudo aquilo que a pessoa possui, aquilo, mas ela larga tudo, vai na sua cidade e gera um protagonismo naquela cidade que Samaria se converteu pelo testemunho da mulher samaritana. Uma mulher sem nome, que nós só conhecemos pelo nome mulher samaritana. Olha que extraordinário. A mulher samaritana não olhou para o seu passado. A mulher samaritana não olhou porque ela tinha 5 homens e o que ela tinha não era dela. Ela entendeu aquilo que o homem que ela encontrou, chamado Jesus Cristo, tinha um protagonismo sobre a vida dela. E ela rapidamente toma a responsabilidade e vai viver o seu protagonismo. Vou fazendo os cálculos aqui para ver se eu consigo. Vou dar só a introdução e termino esta pregação domingo. Só vou ler o texto e domingo nós continuamos. Abra aí comigo Atos capítulo 6. Vou falar agora de um homem que me inspira a viver o protagonismo. Eu vou terminar a pregação só domingo. Vou dar alguns spoilers aqui só para te dar a fome e a sede, para que domingo você venha ser cheios, porque já são 8h20, se eu for pregar aqui vai terminar muito tarde. Todos abriram aí? Atos capítulo 6? Atos capítulo 6 e o versículo 1 nós vamos ler todo o capítulo. Naqueles dias, multiplicava-se os números dos discípulos. Surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os 12 convocaram a multidão dos seus discípulos e disseram: não é razoável que nos deixem a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E este parecer agradou a todos a multidão, e eles escolheram Estevão, fala assim, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Até aí. E Felipe e Procoro, Procoro é um nome bom para dar para o seu filho, Nicanor e Timão e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos, e eles oraram e impuseram suas mãos sobre eles. E a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém. E um grande número dos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de fé e de poder, faziam grandes maravilhas e milagres entre o povo. Fala assim, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Então se levantaram-se alguns das sinagogas, que é chamada as sinagogas dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Fala assim, eles não eram capazes
de resistir à sabedoria e o espírito com que Estevão falava. E eles subornaram homens que disserem: ouvimos-nos proferir palavras de blasfema contra Moisés e contra Deus. E eles incitaram ao povo e aos anciões e aos escribas, e vindo sobre ele, agarraram e levaram ao conselho. E apresentaram falsa testemunha que dizia: este homem não cessa de proferir palavras de blasfema contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará o costume que Moisés nos deu. E todos os que estavam assentados no conselho, olhando para ele, viram a sua face como a face de um anjo. E me dá, é sério, eu não ia, eu ia terminar só semana que vem, mas eu vou terminar hoje. Eu sinto que Deus quer fazer algo extraordinário hoje. Então, eu prometo que até 9 horas a gente acaba tudo, amém? Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, meia-noite, aleluia, glória a Deus. Essa piada sempre cola, né? É verdade. Quem vai trabalhar amanhã? Só a Fabi. O Felipe não conta, o Felipe é empresário. Então só a Fabi vai terminar, então vamos que vamos. Irmãos, eu vou contar o contexto, e quando você vai para a profundidade de Atos, meu Deus, você fica louco. Você vai para o contexto de Atos, aqui nós estamos no capítulo 6, se você olhar o capítulo 5 é a morte de Ananias e Safira, porque quis apresentar uma religião, uma espiritualidade que eles não tinham, mas o que me chama a atenção? O desenvolvimento da igreja. Você olha aqui no versículo 1, você olha no versículo 1, naqueles dias multiplicavam-se o número dos discípulos. Então a igreja estava em vento em popa, algo extraordinário, a igreja primitiva estava sendo marcada. E uma coisa que me chama a atenção, nós vamos falar a respeito de Estevão, que foi um dos maiores protagonistas que eu posso ver na Bíblia. Uma coisa que me chama a atenção, todo o protagonista é chamado para resolver problemas. Aqui você vê que existia um problema, e se você olhar no a continuidade do versículo, que tinha o problema entre os gregos e os judeus, e algumas versões fala prosélito, né, que chama? Peraí que eu já vou dizer. Desculpa, não é prosélito, helenistas. Algumas versões falam os helenistas brigando com os judeus. Quem eram os helenistas? Os helenistas eram aqueles que eram judeus, mas tinham a cultura grega, ao ponto deles conversarem entre eles falando grego. Então ali houve uma discórdia, que a divisão do pão diário, olha só, a igreja crescia tanto, algo do céu acontecia tanto naquele ambiente, que a igreja era responsável pela divisão do alimento diário, e ali houve uma discórdia entre um grupo e outro. Aí é onde entra os protagonistas. O protagonista é levantado para se responsabilizar por algo. Hoje Deus está querendo que você se levante da mesma forma que a igreja primitiva teve que levantar homens para resolver um problema. E quando eu olho para este texto, eu começo a enxergar algumas características de protagonista. Olha só que interessante. Não, mais para frente eu vou falar isso.
Então a gente olha ali no versículo 1 que o protagonista é chamado para solucionar e se responsabilizar por algo. Hoje Deus está te chamando para você ser responsável por algo. Deus está te chamando para você ser responsável por algo. E quando você vai para o versículo 3, e eu nem vou pedir para o Benson colocar, eu não vou ler, não põe nenhum texto para a pessoa, porque eu vou ir rapidinho e eu só vou falando, depois você lê Atos capítulo 6, 7, que fala, o 6 e o 7 fala da história de Estevão. Amém? Se você olhar no versículo 3, existe algumas características de um protagonista. A primeira característica, se você olhar lá, o protagonista precisa ser uma pessoa de boa reputação, testemunho. O protagonista precisa ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ter uma vida ativa pelo Espírito Santo e ele precisa ser sábio. O que os apóstolos fazem? Chamam homens de boa reputação, que tenham uma vida no Espírito e que tenha sabedoria, para que a gente imponha as mãos e eles sejam responsáveis para servir. Em algumas versões é chamado de diácono. O que é o diácono? Olha só, aqui serve para os diáconos da igreja, aqueles que almeja. A Bíblia diz, aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Você ser algo de Deus, você pode ansiar e buscar isso. Mas olha só que interessante. Quais são as características de um protagonista? Tem uma boa reputação, cheio do Espírito e tem a sabedoria. Então, se você olhar ali e você vai dando continuidade no texto, você vê que eles são chamados e chamam 7 homens. Eu falei aqui, Estevão, Felipe, Timão, Parmenas, Nicolau. Mas uma coisa que me chama a atenção: 7 homens são chamados, mas você só vê a história de um homem, que é Estevão. E olha só que interessante, se você olhar no decorrer do texto, no versículo 8 diz que Estevão era cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Estevão, ele assumiu tanto o protagonismo, que ele começou a gerar algo que só os apóstolos faziam. Ele começa a gerar algo que só os apóstolos faziam. O que eu entendo com isso? Deus quer entregar uma responsabilidade para você. Deus quer entregar um protagonismo para você que talvez ninguém tenha feito ainda na terra, ou que só grandes homens fizeram na terra. Talvez Deus quer te chamar como o próximo Billy Graham. Eu não ouço um amém, misericórdia. Jesus, converte a gente. É sério, Jesus. Talvez Deus quer te chamar como a próxima Heartbreak. Sabe quem é Heartbreak? É uma senhora que tem um ministério na África. Qual é o nome do país? Se alguém me ajuda? Moçambique, aleluia, glória a Deus. Ela tem mais de 1000 ressuscitação de mortos no ministério dela. Eu já tive o privilégio dela colocar a mão na minha cabeça umas 5 vezes. Eu lembro um dia nós estávamos lá na Lagoinha e ela era uma das preletoras. A Aline ficou umas 2 horas abraçada com ela lá em cima do altar. Então nós precisamos entender que da mesma forma que Deus fez, e olha só que interessante, Estevão não era apóstolo,
mas ele assumiu a responsabilidade. Os apóstolos chamam ele, se você olhar ali no versículo, eles impõem a mão. O que é impor a mão? É receber a autoridade da igreja para agir. Ei, você não pode querer ser um protagonista se você não está debaixo da cobertura da igreja. Por isso que de boa, irmãos, eu não acredito no ministério itinerante que não esteja debaixo de uma igreja local. Eu não acredito em movimento que não está debaixo de uma igreja local. Pode ser o mais bênção possível. E eu não estou aqui para dizer se é bênção ou não. Estou dizendo a minha opinião particular. Eu não acredito, sabe por quê? Porque a igreja de Deus, quem instituiu foi Jesus Cristo. Quem instituiu foi o próprio Deus, para ser a instituição do céu aqui na terra. Então Deus pode fazer você um Estevão, Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida, mas seja apaixonado pela igreja local, seja apaixonado e respeite a sua liderança. Eu tenho falado para alguns pastores, sabe qual é a nossa maior dificuldade de ser pastor hoje? Sabe qual é, irmãos? Desculpa a sinceridade. Porque muitas vezes não somos nós que pastoreamos a nossa igreja. Sabe quem pastoreia a nossa igreja? É os predetores do YouTube. Desculpa a sinceridade, se um pregador do YouTube fala o seu coração mais do que o seu pastor, procure aonde ele é pastor e se afilie àquela igreja. Eu não estou dizendo que eu não escuto pastor de YouTube, não, eu escuto, mas eu tenho o meu pastor. Vocês viram, nós postamos sexta-feira, nós estávamos lá sendo pastoreado, sendo cuidado. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter alguém para quem chorar as nossas mazelas. Nós precisamos estar aliançado à igreja local. Se você for ver a história de Paulo, Paulo era tão responsável e comprometido com a igreja. Ele fazia viagem missionária, mas ele voltava para Jerusalém para dar o relatório das suas viagens. Estevão era comprometido, porque o que ele esperou? A imposição de mão da igreja. E quando ele recebe a imposição de mão, ele recebe o seu encargo, ele recebe a sua responsabilidade, e ele começa a viver uma vida de poder e de milagre. Você quer viver uma vida de poder e milagre? Esteja debaixo de autoridade. Preste conta. Como eu falei, nós não somos os donos da igreja, mas preste conta para a sua liderança pastoral. Nós não queremos, eu acho muito louco, eu vejo aqui muitas pessoas falando: pastor, eu não posso ir hoje, eu estava fazendo isso, pastor, isso. Irmãos, nós não queremos cuidar da sua vida não, mas nós temos a responsabilidade de zelar pela sua vida espiritualmente. Então, com toda sinceridade, preste conta para o seu líder de célula. Preste conta para as pessoas que zelam por você. Porque são caminhos. Você quer viver o protagonismo? Existe um caminho. Estevão está dando o caminho das pedras para mim e para você. Primeiro, seja uma pessoa responsável, seja uma pessoa santa, seja uma pessoa de caráter, cheia do Espírito. O meu pastor dizia: nós somos de um tempo que existia uma guerra do espiritual e do tradicional. Ah, mas eu tenho a Bíblia. Ah, mas eu tenho o Espírito. Ah, mas eu tenho a Bíblia. Ah, eu tenho o Espírito. O meu pastor dizia: ei, você quer ser um protagonista? Viva o equilíbrio, palavra e Espírito. Viva uma vida espiritual, viva uma vida devocional, tenha as práticas espirituais. E se você olhar, irmão, porque muitas vezes a gente acha que Atos é só chamanaias. Mentira. Se você olhar no capítulo 7, a defesa de Estevão, não tem nenhum chamanaias, tem muito conhecimento da história da igreja de Cristo. Tem muito conhecimento da história do povo judeu. Então, a gente começa a olhar, e olha que interessante, o cara é
cheio do Espírito, o cara tem bom testemunho, o cara tem sabedoria. Ele começa a viver uma vida de poder e de milagre. Fala assim, toda vez que a igreja se desenvolve, vem a perseguição. O que os caras começam a fazer com Estevão? Começa a perseguir, mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Para eles conseguir algo para a vida de Estevão, para acusar Estevão, sabe o que eles têm que fazer? Mentir. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua história, para que as pessoas se levantem contra você, para querer degrenir a sua imagem, a sua vida cristã, o seu protagonismo, elas terão que mentir. Fala amém, irmão. Em nome de Jesus, eu estou profetizando que você vai ser um santo homem e uma santa mulher de Deus. Que para alguém tentar contra a sua vida, contra a sua reputação, vai ter que mentir. E ele continua. Olha que louco. O improvável, Estevão. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Estevão é um improvável. Estevão não é um apóstolo. O Estevão, vou falar igual o Fábio gosta de dizer, o Estevão não tem patente, mas ele tem poder, ao ponto que os caras que iam acusá-lo, olha aqui no versículo 19, e eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Olha só que característica de um improvável poderosa. É assim que Deus quer te levantar. Deus não quer que você seja um papagaio. Repita tudo aquilo que você ouve no culto. Não, Deus quer te dar uma experiência sobrenatural, como deu para Estevão. E Ele vai te encher de sabedoria, Ele vai te encher do Espírito, Ele vai te encher de poder, que aonde você passar, a marca de Cristo vai estar. Você vai ser um improvável, você vai levar a glória de Deus, você vai levar a presença de Deus, você vai levar a paz do Senhor, você vai levar a glória do Senhor. Alguns vão chamar de energia. Aleluia. Você sabe quem é a sua identidade. A Pamela é top. Quantos amigos dela falam: nossa, Pamela, a sua energia é tão diferente. A energia que corre dentro dela se chama Espírito Santo de Deus. E Deus vai nos levantar, igreja de Cristo. Se prepara, em nome de Jesus. Eu ouso aqui em cima deste púlpito profetizar: Deus vai nos encher do Espírito, Deus vai nos encher de poder, hein? Escuta, escreve aí: Deus vai começar a fazer milagres extraordinários nesta casa, na sua vida. Deus está levantando os Estevão, os improváveis desta geração. Mas pensa que é só festa? Porque primeiro ele foi chamado, começa a fazer milagre, o que acontece? Perseguição. Irmãos, dá glória a Deus. E hoje a gente está num tempo tão top, gospel, né? Que a gente acha que perseguição é o vizinho mandar você abaixar o som com o seu louvor. Isso não é perseguição, irmão. Isso é entendimento e sabedoria. Escuta pra você, miserável. Você que é crente, irmão, você não tem que incomodar ninguém. É verdade. Sabedoria. Aí você chega para falar com o seu vizinho: o quê? Esse crente é chato. Isso não é perseguição, irmão.
Perseguição é que a igreja perseguida passa. Você sabia que morre um monte de crente, eu não sei a estatística, mas morre muitos crentes no Oriente Médio por proferir Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Esses dias eu achei muito louco que postaram aí os famosinhos, Lucinho Barreto, um monte de... mostrando os patriarcas da igreja como morreu. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Daqui a pouco você vai ver como a nossa inspiração de Estevão morreu. Eu sei, eu pedi 5 minutos para cada um, eles me deram. Aí o Pedro me lembrou que é feriado amanhã e só a Fabi vai trabalhar, e a Fabi falou: pode ir até meia-noite. Por isso que eu amo a igreja de Cristo. Vamos lá. Não, mas eu estou terminando já. E se você continuar na história, Estevão no finalzinho ali, olha só que louco. Os caras mentiram contra ele, ao ponto que ele foi preso. E olha que interessante. E quando os caras olharam para ele, versículo 15, e todos, não, versículo 3 diz assim, ó, e apresentaram falsas testemunhas que dizia: este homem cessa de proferir palavras de blasfêmia contra o santo lugar e ao Moisés, a lei. Mentiram. A mentira foi tanta que ele foi preso. E quando ele foi preso, os caras olham para ele, olha só o que acontece. E todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram a face dele como uma face de um anjo. O que é isso? Sobrenatural. O que é isso? É o protagonismo. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à mentira, mesmo em meio como me diz o Jesus, o levante de Satanás contra a vida, ele resplandeceu a glória do Senhor. Ele se permaneceu firme, ele permaneceu responsável com aquilo que Deus tinha para ele. E o que Deus fez? Resplandece a glória dele. O que eu aprendo com isso? Se eu e você permanecermos firmes, a sermos protagonistas, Deus vai resplandecer o rosto dele sobre nós. Ele vai te levar, irmão. Ele vai fazer. E quando você olha ali, e depois eu quero te pedir como tarefa, ler Atos capítulo 6, capítulo 7, aí você vai ver que no capítulo 7 ele dá uma aula de sabedoria. Ele dá uma aula de entendimento daquilo que ele cria. Ele não ia na sinagoga só domingo ser aleluiado, falar um chamanaias, não. Ele sabia muito bem aquilo que Deus representava. E ele começa a sua defesa falando toda a história do povo judeu. Começa lá em Abraão, começa lá em Adão, e vai indo. Mostra que o Espírito Santo de Deus não é só chamanaias. É o equilíbrio, poder e palavra, poder e conhecimento. E ele vai, e olha que interessante. Deixa eu me achar aqui no Atos capítulo 7, versículo... Versículo 53. 54. E eles, ouvindo estas coisas, cortou-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre ele. Se liga, ele conta toda a defesa dele, conta tudo a história, os caras ficam endemoniados. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fala assim, ele
estando cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra do Deus Pai. Eu já vou voltar aqui nesse versículo. E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Você está prestando atenção no que está acontecendo? Expulsando-o da cidade, apedrejaram, e a testemunha dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu poderia parar aqui, fechar e nós irmos embora. Quando eu e você decidimos ser um protagonista da nossa história, primeiro, milagres e prodígios vão acontecer. O seu rosto vai resplandecer independente de onde você está. Você vai poder ir para o inferno, você vai levar a glória de Deus lá. Você vai lá para ser a glória, você não vai lá para ser evangelizado, viu? Porque eu vejo um monte de gente, não, eu vou para lá. Quando eu vejo, está sendo evangelizado. Não existe. Você vai lá no inferno para levar a glória de Deus. O rosto de Deus vai resplandecer. E os caras ficam mais endemoniados. O que Deus faz? Se levanta do seu trono para observar Estevão. Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O que Deus quer fazer comigo e com você? Deus quer que a minha ação de protagonista, a sua ação de protagonista, faça Jesus levantar do trono para glorificar aquilo que você está fazendo na terra. E o que o protagonismo de Estevão fez ele se tornar o primeiro mártir da Igreja de Cristo. Pastor, será que isso pode acontecer comigo? Eu conheço alguns pastores que oram assim: Jesus, traga uma perseguição sobre a igreja brasileira. É verdade, porque a perseguição vai peneirar, vai ver quem é de verdade, irmão. Se você é gospel ou se você está disposto a ir até as últimas consequências com Cristo Jesus. Estevão esteve firme, independente do que. E o que Deus fez? Mostrou os céus abertos para ele. E sabe o que o sangue do mártir aconteceu? Se você observar ali, em quem foi colocado as vestes de Estevão? Um homem chamado Saulo, que depois você vai ver, vai ser Paulo. Qual foi a última palavra de Estevão? Você dá uma continuidade ali no versículo, e pondo-se, no último versículo, o versículo 60 diz assim, não, 59, e eles apedrejavam Estevão e invocaram a Deus dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloque este pecado para estes carregarem. E tendo dito isso, adormeceu. Qual foi a última palavra de Estevão? Deus, o Senhor tinha prometido. Cadê a promessa? Não. Jesus, o Senhor prometeu um loiro de olhos azuis e com uma conta milionária. Não. Jesus, o Senhor falou que eu vou ser próspero. Não. Ele em nenhum momento morou no seu passado. Ele falou: Jesus, Deus, não coloque a culpa nesses caras que estão me matando. Parou para entender qual é o nível de evangelho que Jesus quer nos posicionar? Irmão, acabou o tempo de ser Nutella, desculpa.
Não tem mais tempo para ser Nutella. É tempo de ser protagonista. Eu estou preparando uma pregação, não sei quando eu vou pregar, porque eu não vou falar mais quando eu vou pregar, porque senão eu estou devendo umas 15 pregações. Mano, você olha para a vida de Paulo. O cara apanhava, o cara sofria, mas nada era capaz de abalar o propósito dele, nada era capaz de abalar o protagonismo dele. Estevão morreu como um grande protagonista da igreja de Cristo. E a gente tem uma frieira, a gente tem uma dor na barriga, a gente está mal com o irmão. Ei, igreja de Cristo, nós temos um propósito, e este propósito se chama Cristo Jesus. Nada pode roubar o nosso protagonismo, nada pode roubar. Nós acabamos de olhar na vida de Estevão, não foi o sofrimento que roubou. Estevão nos mostra que nós podemos ir além. Ele mostra que nós podemos sim ir além através da nossa entrega completa a Jesus Cristo. No seu momento de maior aflição, eu profetizo que Deus vai se levantar na direção da sua vida. Eu profetizo que Deus vai se levantar em direção da sua história. Eu profetizo que Deus vai se levantar na sua direção. Sabe uma coisa que me chama a atenção? A semente do mártir representa o crescimento e o desenvolvimento da igreja de Cristo. A semente do mártir gera o maior pregador de todos os tempos da igreja de Cristo. O sangue de Estevão gerou Paulo. O sangue de Estevão gerou o maior pregador que veio até a Espanha, que escreveu 70% do Evangelho, do Novo Testamento. Com toda humildade eu te pergunto, igreja de Cristo, o que o nosso protagonismo está escrevendo nessa história? O que o meu e o seu protagonismo vai deixar para as gerações futuras? O que o meu e o seu protagonismo tem se tornado semente? É tempo de nós sermos de verdade, igreja. Desculpa, eu tento trazer uma palavra de dizer bênção, 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 mas eu não entendo a bênção sem o protagonismo. Eu não entendo a bênção sem entender o propósito de Cristo para nós aqui na terra. Eu poderia estar dizendo aqui, ei, Deus vai te prosperar, ei, Deus vai te abençoar. Vai sim, Ele é o mais interessado de te prosperar, Ele é o mais interessado em te abençoar, mas primeiro existe o caminho, e Estevão nos dá o caminho. Estevão decide ir além daquilo que ele jamais pensou. O Evangelho ele não quer te acomodar, o Evangelho quer te incomodar. Chegou o tempo de falar, meu Deus, eu recebi uma palavra tão linda. Não, eu e você, nós temos que sair daqui domingo após domingo, Deus falando, meu Deus, Deus mexeu comigo, eu preciso fazer algo. Estevão morreu apedrejado, irmão, por mim e por você. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo porque não se sentiu digno de ser
crucificado como seu Senhor. Todos os apóstolos se tornaram mártires. E há pouco instante eu disse, no Oriente Médio a igreja é perseguida. Na China a igreja é secreta. Você sabia que o lugar que mais a igreja cresce é na China? Eu entendo. E este desenvolvimento da igreja vem por intermédio de protagonistas. Hoje Deus está nos chamando. Quando eu digo esta palavra, eu aprendi com a Pamela. O primeiro ouvido é o meu. Vamos se tornar protagonista. Não more no seu passado. Não mora na sua dor. Nenhum protagonista olha pelo retrovisor. E olha para o alvo. Como nós começamos esta pregação dizendo, Filipenses capítulo 3, versículo 14, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu te convido, protagonista de Cristo Jesus. Eu te convido, protagonista do Senhor. E protagonismo não tem idade. Protagonismo não tem intelectualidade. Protagonismo tem se posicionar. Estevão foi o único que foi falado entre os 7. Olha que interessante. O que a Bíblia diz de Matias? Foi escolhido 12 no lugar de Judas. Nada. Mas a Bíblia faz questão de falar de um improvável chamado Estevão, que exalou a glória de Deus. Não tem desculpa, porque Estevão faz parte da mesma igreja que a sua igreja, a mesma igreja que minha e sua, que é a igreja após Cristo Jesus. Então não tem desculpa. Tem o quê? O posicionamento. Por isso que Deus nos convida, que nós nesta noite se levantemos como os Estevão desta geração. Eu gostaria de te convidar a colocar de pé. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está querendo levantar improváveis nesta noite. Deus está te chamando para que você seja a resposta para um tempo. Talvez você chegue aqui, pastor, mas eu não tenho boa reputação, eu não sou cheio do Espírito, eu não tenho sabedoria. Hoje Deus quer te selar nesta noite. Nada vai poder parar o desenvolvimento da igreja. Nada, absolutamente nada, pode parar o desenvolvimento da igreja. Da mesma forma que Estevão foi diferenciado no meio dos diáconos, Deus vai fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. Eu sinto isso muito forte no meu espírito. Hoje Deus vai derramar talentos, Deus vai derramar poder do Espírito Santo. Deus vai liberar a unção do Espírito. Hoje eu sinto Deus vai liberar algo espiritual nesta noite.
depois você vai alimentar com sabedoria, depois você vai alimentar com testemunho, depois você vai alimentar com palavra, porque não existe poder sem palavra. Eu sinto que aqui pessoas vão começar a ser usadas para o dom de cura. Eu sinto aqui que Deus já falou para pessoas aqui que tem o dom de cura, e por muito tempo você não foi ousado como Estevão. Hoje Deus, o sinal que Deus vai começar agora, a sua mão vai começar a queimar em nome de Jesus. É o anjo do Senhor tocando na sua mão, dizendo: ei, eu te chamei para prodígios e milagres. Escuta aqui. Esta semana, você vai estar em algum ambiente, as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: ei, eu vejo algo diferente no seu semblante, eu vejo algo diferente no seu rosto, e sabe o que é? É a glória de Deus resplandecendo através de você. É Ele que vai fazer. Estevão desta geração, hoje Deus te chama. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, importa o que Deus quer fazer para a sua vida. E da mesma forma que Ele fez com Estevão, Ele quer fazer com a sua vida. Não tenha medo da perseguição, não tenha medo da mentira. Deus vai colocar um alvo diante de você. Como Paulo disse, eu prossigo para o alvo, para cumprir aquilo que Deus me chamou, para ter um prêmio. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Hoje Deus está dando chamados celestiais aqui nesta noite. Deus vai fazer algo aqui, irmão. Isso é certeza. Chegou o tempo de nós vivermos a igreja de Cristo Jesus, ser a igreja, a instituição mais poderosa da terra. Deus vai te capacitar, Deus vai fazer algo do céu sobre você nesta noite. Não tenha medo. Alguns vão começar a tremer do nada. Eu falei, a sua mão, a você que tem um dom de cura, a sua mão já está queimando. Hoje nós vamos ter um momento espiritual aqui nesta noite. E eu não vejo nada mais especial de nós selarmos isso. Sabe o que é? É a Santa Ceia. É a mesa do Senhor. Amanhã é feriado, irmão, não tenha medo, tá bom? Se precisar de carona, você avisa, a gente leva você em casa. Mas não perca. Hoje Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Hoje nós vamos ver os dons ministeriais, os dons espirituais se movendo aqui. Deus já está se movendo, irmão. Se prepare. Deus provê. Vou pedir rapidinho para Tati, pro Preto, para Rita e o presbítero Rafa pegar os elementos da ceia, vir aqui rapidinho. Nós vamos fazer isso rapidinho. Enquanto isso, começa a orar, começa a orar. Xere bababá.
Ei, aqui é um momento espiritual. Ei, Estevão desta geração. Estevão desta geração. Ajuda aqui, presbítero Rafa. Pai, nós oramos e consagramos esses elementos da ceia. Senhor, nós sabemos que algo do céu vai acontecer aqui nesta noite. Nós temos a certeza, porque a tua glória está aqui. Senhor, nós profetizamos, nós veremos Estevãos desta geração se levantando. Que esta ceia seja algo profético. Nós abençoamos esses alimentos. Enquanto nós recebemos estes elementos, quando nós cearmos na tua presença, algo do céu aconteça em nós. O Senhor fez isso na noite que o Senhor foi traído. O Senhor dividiu o pão, o Senhor repartiu e algo do céu aconteceu. Nós oramos para isso em nome de Jesus. Nós pedimos que os ministros da ceia entreguem os elementos em nome de Jesus. O Preto e a Tati vai aqui. Até transbordar, Ele está aqui. derrama sua glória, derrama sua glória. Pega os elementos. Até transbordar, derrama sua glória, Oh, Ele está aqui. Ele está aqui. Presbítero, ajuda aqui, ó. Tu vai tirando e vai entregando. Vai rapidinho. Xerecataralabababa, cataralabababa. Xerecataralabababa. Ele vai derramar, ele já está derramando. O Espírito Santo já está tocando em pessoas aqui. O Espírito Santo é que faz, irmão. Não é o pastor, não é ninguém, não é a canção. É Ele. E Ele está aqui derramando poder. Ele está aqui derramando glória. Não se importe com quem está ao seu lado. É você e Deus. Deus vai te encher. Naquela noite, nós vamos viver Atos 2 aqui nesta noite. Um vento como um vento impetuoso vai entrar sobre a casa. Vai ter línguas repartidas como de fogo. Vai ter a glória do Senhor. Vai ter o comissionamento. Mas rapidinho, naquela noite, todos pegaram os elementos. Ele pegou o pão, ele partilhou, e ele convidou toda a igreja a comer do pão, que representa o corpo de Cristo. Eu te convido, coma do pão, em nome de Jesus. Da mesma forma, ele ofertou o cálice, tendo dado graça. Ele disse: este vinho representa o sangue da nova aliança.
Eu profetizo sobre a sua vida uma nova aliança em nome de Jesus. Esta ceia vai ser diferente na sua vida. Esta ceia vai marcar a sua vida. Esta ceia vai marcar a sua história. Você vai lembrar desta ceia enquanto você viver, porque nesta ceia Deus te chama Estevão desta nova geração. Da mesma forma Ele deu graça e convidou toda a igreja. Tomamos o cálice da nova aliança em nome de Jesus. Não perca. Comece a orar. O Preto, o Fernando Preto e o Rafa vai recolher os elementos da ceia. Continue orando. Continue orando, continue orando. Atos 2, Atos 2, Atos 2. Atos 2, em nome de Jesus. Deus vai levantar. De repente veio um som do céu como de uma rajada de vento impetuoso e encheu toda aquela casa. E eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Cheio. Ei, não espere a ninguém. Comece a orar. Comece a orar. Se você fala em línguas, comece a falar em nome de Jesus. Comece a falar. Ei, Deus vai fazer. Deus vai fazer algo novo. Aleluia! Faz meu coração bater de novo. Fazendo todo medo de... Ei, Ele vai tocar em você agora. Ei, Estevão desta geração. Estevão desta geração. Eu quero viver algo novo. Está aqui. Ei, a sua mão vai começar a queimar agora. A glória de Deus vai começar a fluir. Ei, comece a clamar, comece a clamar. Deus só vai responder a sua oração. Oh! 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 Mais, 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 mais. Cadê as meninas que dançam? Vem aqui na frente. Pode vir, Deus vai gerar algo novo. Comece a orar. Se sinta livre. Não, 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 vocês vão ficar livres. Deus vai fazer algo novo. Encha, 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 encha agora, 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 mais, 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 mais. Ei, os movimentos de vocês vai gerar a glória de Deus. Faz meu coração bater de novo.
Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Coloque a sua mão na posição de receber. O óleo fresco do céu vai descer sobre a sua vida. O óleo fresco do céu vai descer sobre a sua história. O óleo fresco do céu vai descer sobre a sua vida. Óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco. Mais. Ele está aqui. Ele está aqui. Quero viver algo novo. Olha o coração novo, fazendo todo jeito desaparecer, trazendo sobre mim. Quero viver. Continue orando. Deus está aqui. Óleo novo. Deus vai usar as suas mãos. Deus vai usar as suas mãos. anjos vêm e os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos
Ele está aqui. Estevão desta geração. Estevão desta geração. Estevãos desta geração. Ele está aqui, continue. Face do meu Criador. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face. Tudo isso é Ele. É Ele. O Espírito Santo liberando poder e autoridade.
Aleluia. Derrama chuva nesse lugar. Com teu Filho, Senhor, oh Jesus, e não dá. Canta, igreja. Canta que a chuva dele vai invadir a tua vida, a tua história, a tua família. Vai chover, Senhor Jesus, sobre a nossa casa. Vai chover, Senhor Jesus, sobre um novo tempo. Vai chover, Senhor Jesus, sobre os nossos sonhos. Vai chover, Senhor Jesus. Vai chover. Obrigado pela doce presença do Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque Ele vai fazer chover, amém? Ele vai fazer chover, amém? Ele vai fazer chover sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Se você está com alguém da tua família, abraça ele neste momento. Coloca a vida da pessoa que você está aqui com a sua família diante do Senhor. E profetiza, Jesus, faça chover na nossa vida. Jesus, que nós possamos mergulhar no Teu rio. Jesus, que haja profundidade, Jesus. Que nós possamos nos afogar no Teu rio, no Teu amor, nas Tuas águas. Jesus, nós queremos ir mais fundo. Mais fundo. Mais fundo. Mais fundo. Mais fundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém!